Introdução: O despertar de uma pergunta. Certa vez, um jovem me procurou após o culto e me perguntou: Pastor, por que Deus não se revelou de uma vez só, de forma completa, desde Adão? Por que essa revelação em etapas? Aquela pergunta simples tocou profundamente o meu coração. Naquele instante, percebi que muitos cristãos sinceros ainda não compreendem uma verdade fundamental. Deus se revela progressivamente. Como um pai sábio que ensina o filho conforme ele cresce, sem dar alimento sólido a um bebê, nem ensinar cálculo avançado a uma criança que ainda está aprendendo a contar. Assim também Deus, em sua infinita sabedoria e paciência, revelou-se à humanidade em etapas. Cada uma dessas etapas preparou o caminho para a seguinte, cada luz acesa revelou um pouco mais. Até que, no tempo certo, veio a revelação plena e definitiva em Jesus Cristo. Este livro nasceu dessa pergunta. E se você o tem em suas mãos agora, talvez seja porque a mesma inquietação também habita o seu coração. Propósito do livro: o propósito deste livro é mostrar que Deus se revela de muitas formas e maneiras. Em cada fase da história da humanidade, ele se deu a conhecer de modo próprio. Porém, em cada momento, a humanidade ainda não tinha maturidade suficiente para receber toda a revelação de uma só vez. Por isso, Deus, com sua eterna paciência e longanimidade, revelou-se progressivamente, de maneiras que muitos não compreendem de imediato. Como diz a sua palavra, há um movimento contínuo de luz, crescimento e entendimento. Deus não parou de falar. Ele foi conduzindo a história até o momento da revelação mais alta, mais clara e mais gloriosa, Jesus Cristo. Nosso objetivo aqui é apresentar com clareza cada etapa dessa jornada da revelação, visão Elohim, o reconhecimento do divino, visão javista, o Deus pessoal da aliança, visão deuteronomista, a lei e a fidelidade, visão cronista, a história sob o olhar de Deus, visão do cristianismo, a plenitude em Cristo, revelação final, a consumação no Apocalipse, a linha da revelação progressiva. Para visualizar melhor essa jornada, observe esta sequência: a jornada da revelação de Deus à humanidade, Elohim, javista, deuteronomista, cronista, Cristo, Apocalipse 3:10, mais luz, somente, né, mais luz, mais luz, mais luz, luz plena, glória eterna. Cada etapa é como uma luz que se acende no caminho. Cada revelação prepara o coração para a próxima, até chegarmos à luz definitiva, Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, ideia central do livro. Queremos deixar isto absolutamente claro: a revelação de Deus é progressiva. O grande desafio de muitos é não compreender esse caminho, e por isso, permanecem presos a apenas uma dessas visões, sem avançar para a compreensão mais plena que Deus deseja revelar. Deus se revelou de forma suprema e completa em Jesus Cristo, e o Apocalipse confirma essa plenitude. Contudo, muitas pessoas ainda permanecem paradas em etapas anteriores da revelação. Para entendermos melhor, visão Elohim 16 é a etapa em que se reconhece um poder superior, mas ainda compreendido como uma multiplicidade de seres ou forças espirituais, não como o único Deus vivo. O Egito Antigo, os gregos, os nórdicos e tantos outros povos tinham uma percepção do divino, mas não chegaram ao conhecimento do Deus único. Como está escrito, a revelação verdadeira e completa está em Cristo. Visão javista, Nais 6. É o conhecimento de Javé, o Senhor pessoal, que fez aliança com Abraão. Há quem chegue até aqui e não avance. Reconhecem Abraão, honram o Deus único, reverenciam Jesus como profeta, mas não o recebem como Filho de Deus e revelação plena do Pai. Ficam antes da plenitude cristã. Esses são apenas exemplos. Ao longo do livro, vamos analisar cada fase com calma, até perceber com clareza que a revelação caminha sempre adiante, até alcançar a perfeição em Jesus Cristo, o coração desta obra. Nos próximos capítulos, mergulharemos fundo, desde o reconhecimento primitivo do divino até a consumação final no Apocalipse. Uma palavra sobre objeções honestas. Talvez você pense, mas cada um diz ser a verdade. Como saber? Essa é uma pergunta justa, e a resposta não nasce de orgulho humano, mas do testemunho de Jesus Cristo, que não veio como mais um mestre entre tantos. Ele veio como o próprio Deus encarnado. Ele mesmo declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele ressuscitou dos mortos, cumpriu profecias, transformou a história. Por isso,
Não pedimos que você aceite tudo cegamente. Pelo contrário, convidamos você a examinar, a orar, a ler os evangelhos e a permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Convite ao leitor. Se você está com este livro e já vai captando a essência dele, isso é sinal de que Deus já começou a se revelar a você de modo esplêndido. Você quer crescer? Quer entender como Deus se fez conhecer ao longo dos séculos? Quer compreender como hoje podemos conhecê-lo em toda a sua verdade? Saiba que você já foi tocado pela sua grandeza. E a minha oração por você é esta: que o Senhor eterno, que habita em luz inacessível, se revele plenamente a você em Jesus Cristo. Que o Espírito Santo toque o seu coração. Que ele o guie à verdade. Como está escrito, ao terminar cada capítulo, pare um pouco. Pergunte ao seu coração: em que etapa estou? Estou aberto a crescer? O que o Espírito está me dizendo agora? Anote, ore, pergunte, busque com humildade. Essa jornada não termina aqui. Ela continua na sua vida, até o dia em que veremos face a face aquele que é a verdade. Em nome de Jesus, que Deus o abençoe ricamente. Amém. Textos de referência: Hebreus 1, versículos 1 e 2. Deus, tendo falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. João 16, versículos 12 ao 13. Ainda tenho muito a dizer-lhes, mas vocês não têm condições de suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Dei-lhes leite para beber, e não alimento sólido, pois vocês ainda não estavam prontos. E todos os demais versículos, luz sobre luz, crescendo até a plenitude.